Deus é bom. Olá, querido, diz a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 4, que Débora, mulher de Lapidote, estava agora governando a nação de Israel. Ela estava, amados, sendo usada por Deus no seu tempo. No seu tempo, ela foi capacitada para isso e ela se permitiu a isso. Como é bom nós vermos que pessoas se habilitam e estas pessoas, além de se habilitarem, de se capacitarem, elas também se disponibilizam para servir ao Senhor. Mas Débora, como uma mulher sábia, ela agora está chamando Baraque para que Baraque possa assumir a posição de pai da nação, de líder da nação, alguém que estaria governando a nação. Ouça, irmãos, tempos difíceis, de tempos em tempos, eles aparecem, eles surgem. Hoje, nós estamos vivendo um tempo difícil, onde, tanto na nação brasileira quanto a nível mundial, homens têm abdicado do seu dever, do seu direito de serem sacerdotes da sua casa, do seu lar, da sua família, consequentemente também da sua cidade, da sua nação. Muitas pessoas têm, aberto mão disso. E Deus, ele sempre trabalhou com líderes, com pais, com homens, com pessoas, como um referencial de sacerdócio, como um referencial de Deus na terra, de um governo que ele tem para a terra. Este era um momento, irmãos, onde um governo teocrático, ele deveria ser estabelecido através dos juízes, e os juízes seriam pais para a nação de Israel. Porém, esse foi um tempo em que desde Otiniel até o profeta Samuel, muitos foram levantados por Deus, muitos foram despertados por Deus, mas eles não assumiram seu papel, seja na época de Sansão, seja na época também do próprio Baraque e também de Gideão. Amados, homens foram levantados, mas eles não se dispuseram para isso, irmãos. Deus trabalhou para que estes homens pudessem assumir o papel de pais da nação. Um deles, Gideão, assume este papel. Deus o chama no momento extremo da sua vida, e neste momento extremo, Deus o coloca agora em confronto contra o próprio Deus que estava na casa do seu pai, o altar a Baal que estava na casa do seu pai. Ele então destrói este altar, enviado pelo Senhor. Ele então começa uma revolução na nação de Israel, de retorno à fé genuína, e Deus estabelece Gideão como um pai para a nação. Porém, amados, agora, quando esta nação pede a Gideão, que Gideão dê prosseguimento a isso, continue como líder da nação, ele abre mão disso. E diz a palavra do Senhor então, amados, que neste período ele manda fazer uma estola sacerdotal, com todo o ouro que ele ganhou da vitória sobre os inimigos. E agora, irmãos, faz esta estola, e esta estola sacerdotal vai servir como um ponto de idolatria na própria nação, e este ponto de idolatria volta a ser agora na casa de Gideão. Irmãos, os filhos de Gideão, depois da morte de Gideão, não assumem o comando da nação, não exercem paternidade sobre a nação, e agora um filho bastardo, um filho que não era o filho legítimo, Abimeleque, este que tem um nome que na verdade é um título sobre um senhor da terra. Abimeleque agora assume e ele mata os filhos de Gideão, e ele usurpa o direito de ser pai, e ele agora começa a governar a nação, e por 3 anos ele governa a nação de Israel como um pai para a nação de Israel, até que um dos filhos de Gideão, que permanece, ele propõe uma parábola para os líderes da nação, para o povo que estava ali sofrendo sobre o governo de Abimeleque. Ele diz: olha, foi chamado a videira para governar, as árvores do campo lhe chamaram. E ela disse: de forma alguma, como eu deixaria de dar o meu fruto para governar sobre vocês? Foi chamado a oliveira.
A oliveira também disse: como eu vou deixar de dar meus frutos para governar sobre vocês? Foi chamado então, amados, a figueira, e a figueira falou: da mesma forma, como eu vou deixar de dar o meu fruto para governar sobre vocês? Eu estou abreviando essa história para poder dizer para você algo, irmãos. Imediatamente chamaram o espinheiro, e o espinheiro veio e governou sobre a nação. Ouça bem, em um tempo onde falta homens, onde falta liderança, onde faltam pessoas que assumam seu papel de sacerdote, que assumam seu papel de líder, seja da sua casa, seja da sua cidade, seja da sua nação, seja da sua igreja, estas pessoas que abrem mão, elas abrem também espaço para que uma liderança maligna se estabeleça. Sempre quando faltar pais, alguém vai se colocar como pai. Sempre quando faltar líder, alguém vai ter que liderar. Sempre quando faltar alguém como um referencial de sacerdote, de profeta, de homem de Deus, vai ter que alguém assumir este papel. E nesse caso, foi muito claro, o espinheiro teve que assumir. Hoje talvez você esteja vivendo situações na tua família, situações na tua cidade, situações na nação. Por quê? Porque pessoas têm aberto mão de serem líderes, de serem pais, de serem sacerdotes. Pessoas estão fugindo desta responsabilidade e, consequentemente, outros estão assumindo. Hoje, há muitas pessoas que estão olhando para tudo que está acontecendo no cenário da nação brasileira e estão criticando os políticos, e realmente tudo que está acontecendo está muito errado. Mas o problema é, onde estão os verdadeiros pais? Onde estão aqueles que devem assumir e não estão assumindo? Onde está você que não assume o teu papel dentro da tua casa, na tua igreja, que é este referencial de Deus na terra para abençoar outras pessoas? Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Shalom.